Bem-vindos de volta. O presidente Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se encontraram e celebraram uma vitória histórica sobre o Irã durante uma reunião na Casa Branca na segunda-feira. Mas funcionários israelenses e americanos alertam que o Irã ainda quer obter uma arma nuclear, apesar dos danos às suas principais instalações. Foi sobre isso que conversei com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ontem na Blair House, Washington. Veja só. Você acredita que o Irã escondeu algum urânio enriquecido? Achamos que sabemos onde está. Está meio que enterrado no subsolo. Não temos informações contrárias. Quão perto eles estavam da bomba? Acho que ano eles conseguido. Em um ano. Em um ano. E provavelmente mais de uma bomba. Então isso teria sido. E eles dizem abertamente: morte a Israel, morte à América. Eles, diferente de outras potências nucleares, poderiam lançar essa arma contra nós e seria o fim de Israel e da história judaica. Isso não vai acontecer. Não poderíamos permitir isso. Mas o outro foco de câncer que tínhamos eram os mísseis balísticos. Eles iam desenvolver. Eles iam ter uma capacidade de fabricação de 300 mísseis balísticos por mês. Isso significa que em 5 anos eles teriam 20 mil. E se não destruíssemos a capacidade de fabricação deles, isso equivaleria a 2 bombas atômicas em um país do tamanho de Nova Jersey, Israel. Então tivemos que agir. Se não aguíssemos, morreríamos. Agora comigo está Benon Ben-Talebu, diretor sênior do programa Irã e Senior Fellow da Foundation for Defense of Democracies. Benon, muito obrigado por estar aqui. Qual a sua reação ao que ouviu do primeiro-ministro? É um prazer estar com você. Olha, eu acho que o primeiro-ministro estava justificando corretamente tanto as ameaças militares convencionais quanto as assimétricas que a República Islâmica representa, não só para Israel, mas também para a segurança regional e para as forças dos Estados Unidos na região. O Irã, mesmo antes desse conflito, já possuía o maior arsenal de mísseis balísticos do Oriente Médio. Bem, no ano passado a República Islâmica fez história não uma, não 2, mas 3 vezes como um Estado não nuclear disparando mísseis balísticos contra países com armas nucleares, 2 vezes Israel, 1 vez Paquistão. E não acho que Israel ou os Estados Unidos iriam ou deveriam ter esperado que a República Islâmica obtivesse a bomba e arriscasse novamente. Certo. Então, qual é a capacidade deles agora? A capacidade do Irã? Bem, certamente é um debate político lamentável aqui em Washington, onde eu moro e trabalho, sobre a avaliação dos danos de batalha, ou seja, o que restou do programa nuclear do Irã. Quanto disso está escondido no subsolo? Quanto disso pode ter sido desviado? Que tipo de capacidade de fabricação de centrífugas o regime ainda possui? Vou te dizer uma coisa. Enquanto existir uma República Islâmica do Irã, especialmente uma liderada por um ideólogo de 86 anos chamado Ayatollah Khomeini, esse regime vai querer uma arma nuclear. Então, Washington vai ter que passar de uma postura de contra-proliferação para uma de contra-regime, porque esse é o verdadeiro caminho para a paz no Oriente Médio, ir atrás do incendiário, não apenas dos incêndios. Quero dizer, você acha que algum dia veremos paz com esse regime no poder? Quer dizer, sabe, esse é um assunto sobre o qual eu não acho que o presidente Trump e a equipe dele realmente queiram ditar se vai haver ou não um novo regime. O presidente já disse, esse não é nosso objetivo, tirar o regime do poder. Então, como podemos esperar que haja um tratamento diferente para o povo, se de fato o regime continua o mesmo? Bem, é fundamental que o presidente Trump, assim como sua administração, que acertou tanto no Oriente Médio, também entenda isso. Há uma enorme diferença, na verdade um abismo, entre uma mudança de regime imposta por forças estrangeiras e uma mudança de regime apoiada por forças estrangeiras. As guerras de mudança de regime que o presidente Trump e sua equipe criticaram corretamente, como o Afeganistão, a Líbia e, por exemplo, o Iraque, são casos em que os Estados Unidos intervieram e, basicamente, fracassaram. Esses são casos em que não existe uma história social de 100 anos da população tentando tirar seu próprio governo do poder para realmente conquistar uma democracia em sua capital. Esses são os fatos concretos quando se trata de Teherã. Você tem a população mais pró-americana e pró-Israel no coração do Oriente Médio muçulmano. Se você conseguir mudar isso, isso pode realmente permitir que os Estados Unidos se afastem do Oriente Médio e passem a lidar com outras ameaças que o governo Trump está corretamente priorizando, como a China. Exatamente. E eu acho que é isso que o governo Trump entende como ameaça maior e de longo prazo. Mas mesmo com o Irã enfraquecido, como você sabe, há poucos dias eles emitiram mais uma, fato contra o presidente Trump. E eu também perguntei isso ao Netanyahu. Isso é um decreto religioso do Ayatollah convocando os muçulmanos a eliminar o presidente Trump. Então, quer dizer,
Devemos esperar que o enviado especial Eshirivikov vá agora se reunir com autoridades iranianas mesmo depois disso? Meu Deus, Maria. Eu venho acompanhando toda a série de fatvais, comentários religiosos, políticos e militares vindos da República Islâmica há bastante tempo, e eles estão ameaçando direta e indiretamente a vida do presidente Trump quase diariamente, às vezes até 2 vezes por dia. Temos conselheiros do líder supremo falando sobre drones podendo atingir o umbigo do presidente Trump e sobre ele não poder tomar sol em Mar-a-Lago. Quero dizer, este regime continua sendo o principal patrocinador estatal do terrorismo no mundo, não apenas por suas ações, mas também por sua retórica. Literalmente, ele não consegue se conter. Quase diariamente, eles fazem ameaças de morte contra Trump e acho que nosso comandante em chefe não deveria se esquecer disso. Certo, estes são reais. Isso é muito sério. Você sabe, o Ministério das Relações Exteriores do Irã agora alega ter solicitado uma reunião com os Estados Unidos. Bannon. Isso é só uma questão de politicagem do regime. Eles sabem que estão caídos, mas não estão eliminados. Eles ainda têm um pouco de força e o que estão tentando fazer é transformar uma derrota no campo de batalha em um sucesso político porque, infelizmente, como você sabe, no Oriente Médio, seja você um líder estrangeiro ou doméstico, aquela região está cheia de vitórias militares que não conseguiram se transformar em vitórias políticas. E o que a República Islâmica está tentando fazer agora é impedir que uma vitória militar de Israel e dos Estados Unidos se torne uma vitória política de Israel e dos Estados Unidos. O primeiro-ministro também se encontrou com o presidente da Câmara, Mike Johnson, no Capitólio, antes de uma segunda reunião com o presidente Trump ontem sobre o potencial de um cessar-fogo e paz na região. Assista a isso. Nossa aliança comum rugiu como um trovão, e isso está causando uma grande mudança em nossa região. Há oportunidades de paz que pretendemos concretizar. Estamos trabalhando juntos nisso. Ainda precisamos terminar o trabalho em Gaza, libertar todos os nossos reféns, eliminar e destruir as capacidades militares e de governança do Hamas, porque Gaza precisa ter um futuro diferente, para o nosso bem e para o bem de todos. E nenhum país vai se contentar com menos do que isso. Nós certamente não vamos. A coordenação entre um presidente americano e um primeiro-ministro israelense nunca teve igual. Isso oferece uma grande promessa para Israel, para os Estados Unidos, para a nossa região e para o mundo. Bannon, o que você acha? Há 2 coisas. Primeiro, se você é um adversário dos Estados Unidos, seja um ator estatal ou não estatal no Oriente Médio, essa coordenação aumentada, esse alinhamento total tanto técnica quanto politicamente, vindo do presidente dos Estados Unidos e do primeiro-ministro israelense, basicamente é um golpe fatal. Porque por muito tempo nossos adversários na região tentaram contar com uma diferença, uma dissonância ou um distanciamento entre Israel e os Estados Unidos. E quando esses dois estão em total sintonia, os caras maus da região realmente têm muito com o que se preocupar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é, claro, que é fundamental para os israelenses garantir que não apenas um lado do espectro político americano, mas realmente todos os lados, continuem vendo o relacionamento como algo bipartidário, trabalhando, investindo e pensando a longo prazo, para garantir que nenhum aliado ou, melhor dizendo, nenhum adversário possa explorar essa brecha no Oriente Médio. Bem, certamente foram semanas extraordinárias, tanto para Israel quanto para os Estados Unidos, liderados pelo nosso comandante em chefe, Donald Trump. Bannon, muito obrigado por estar aqui. Bannon, bem, Talalbu, obrigado.